Sejam bem-vindos aí, pessoal. Evandro Guinzelli fazendo mais um vídeo para o canal da Estúdio Finance. O objetivo de hoje é falar sobre o dólar, para a gente identificar os movimentos, para identificar algumas respostas. Será que sobe mais? Será que cai mais? Enfim, vamos lá. Essa é uma visão minha e o objetivo é que ajude vocês a entenderem o mercado, compreender um pouco melhor e tome a decisão melhor para você. Na tua vida pessoal, se você tem que comprar dólar, vender dólar, na tua empresa, se tu tem que exportar, se tu tem que importar, enfim, para você tomar uma decisão. Primeiro ponto que eu gostaria de falar é dólar hoje, 3/4, batendo 5,30. Tá? Então, se a gente conversasse um mês atrás, olha que interessante, né? A gente não teria esse mês de março aqui. A gente teria isso aqui, ó. O dólar estaria caríssimo na faixa de 4,43. Olha como é a nossa visão e isso é importante, olha só. Então ele estava nessa faixa aqui, ó, 4,43, 4,45. Nossa, Evandro, subiu muito. Por quê? Porque ele tinha subido 2 meses já. Ele já tinha subido um mês, já tinha subido outro mês. E a grande pergunta, será que, eu tinha falado, será que ele ia 4,63, que era o próximo ponto de parada? E antes das coisas acontecerem, a gente fica com dúvidas, né? A gente não sabe se realmente vai acontecer ou não. E aí vamos ver o que vai acontecer. Eu abri o mês, ó. O mercado mostrava positivo, o mercado mostrava positivo e pam, chegou no preço, tá? Dá uma notada que levemente ele dá uma parada para pensar, tá? Dá uma parada para ver. Economicamente tem muita coisa que decide. Olha só. E aí ele teve o samba dele, até vou apagar melhor aqui, que foi uma movimentação mais forte e foi embora. E é onde ele está hoje. Tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Por que eu gosto de esconder o mês que a gente não enxergava? Porque este mês aqui, que a gente não enxergava, é esse mês aqui. Ok? Assim como a gente tinha este mês aqui, que a gente não enxergava. Mas será, Evandro? Será que ele sobe mais? Será que ele vai cair? Né? Então, será que ele vai subir? Será que ele vai cair? Então, a análise de hoje serve para isso. O que eu vejo até o momento? Bem prático. Eu vejo força compradora. Eu não vejo força vendedora atuando. Tá? O que seria uma força vendedora? Ele tem que dar um sinal mais forte que eu quero cair, eu quero dar um sinal mais forte que ele gostaria que eu tivesse que cair. Aqui, no final do mês, talvez ele dê um sinal, mas ele não segurou. Tá? Lembrando sempre que agora a análise gráfica fica um pouco difícil porque é muito cenário econômico, né? Na sexta-feira a gente dorme com um cenário, na segunda-feira a gente acorda com outro. Mas em resumo, eu vejo força compradora, tá? Nesta região aqui, antes de eu falar que ele cai, nesta região ou mais lá em cima, enfim, onde que tiver que ser, né? Eu gostaria de ver força vendedora atuando. Não vejo força vendedora. Tá? O que ele poderia sinalizar? Mostra que ele subiu bastante, realmente, então ele tem um cenário que ele não tinha anteriormente e que sim, ele já não está subindo tão forte, mas em momento algum a gente tem força vendedora. Tá? Evandro, o que seria força vendedora? Quem estuda candles, quem estuda o mercado, a gente consegue identificar onde tem uma força vendedora e não tem. Tá? E não vai ser um dia de queda que vai mudar toda a tendência. Tá? Então vejo ainda elementos para que ele suba, encurtando o gráfico aqui, no gráfico diário, a gente vê que ele veio, olha só, lá de 2017 a 13,12, aí ele subiu bastante, foi a 13,34, depois 13,75, 13,82, 4, sambou bastante na hora do 4, e agora ele passou no 5, na casa do 5 de novo, olha só, 4 ele ficou, 5 ele ficou, sambando, e agora ele está 4,30, tá? Na minha opinião pessoal, eu acho que ele subiu bastante e ele pode sim retornar em função de todos os efeitos que ele causa na economia, mas aqui graficamente eu não vejo elementos, tá? E fazendo uma análise de Evandro, a partir de quando que eu acho que cai, enfim, e colocando em um gráfico semanal, tá? A gente pode ver que semana a semana ele veio com força compradora, gerou algumas dúvidas, e essa semana ele está terminando assim, ó. Ele está terminando com força compradora. Então, o primeiro retorno, a primeira queda que ele pode vir a dar, na minha opinião, é ele retornar ao preço do início da semana. Tá? Então, ele começou uma semana, ele subiu, ele pode começar e retornar. Tá? Isso é o que ele está terminando. Então, ele tem o mês inteiro de alta,
Pode acontecer dele cair o mês inteiro e devolver. Ele pode acontecer de ele subir mais um tanto, tá? Mas se ele retornar, que o pessoal já está de olho para retornar, eu colocaria como 5,10 um ponto de parada, um ponto de tomada de decisão, tá? Voltando no gráfico diário, o que seria o 5,10? Seria isso aqui, ó, o último ponto, melhor que o gráfico da semana, né? Seria o preço que ele abriu lá desde domingo até hoje, tá? É o primeiro ponto de parada. Evandro, se ele subir mais, para onde ele vai? Na minha opinião, tá? E aí foge bastante da análise gráfica, da análise técnica. Eu vou colocar minha opinião pessoal, baseado em uns estudos que eu tenho, né? Eu vou falar que ele pode fazer um ponto de parada em 5,34 e um pouquinho mais longe 5,43, tá? O que eu penso, eu, Evandro, no aprendizado nesses mais de 10 anos de mercado? Não existe topo histórico e não existe já subiu demais. Não existe caiu muito, não existe agora chegou no final. Eu troco, eu acho, ou já caiu muito, já caiu pouco, por elementos, tá? Então o que acontece? Quando eu tenho elementos aqui que ele me mostra que ele vai subir, e eu tenho elementos que ele me mostra que ele vai parar de subir, pelo menos, para ficar lateral, eu penso conforme o mercado vem se apresentando. Então agora eu não tenho elementos para falar que ele vai cair. Pode acontecer dele virar numa semana e vir uma semana de queda forte? Pode, e está dentro do normal. Se ele aqui eu tenho um gráfico semanal. Se ele subiu 4 semanas, ele não pode cair 4 semanas? Pode cair 4 semanas, tá? Aonde que a gente se aproveita da situação? Bom, eu não vou, se eu ver elementos que ele vai começar a cair, eu não vou teimar para ele subir. Eu vou andar de acordo, ou eu saio de posição, ou eu entro vendido, entenderam? A gente faz movimentos a favor do que a gente tem, tá? Então a ideia de hoje é mostrar o dólar, e eu vou dar uma pincelada super rápido também no petróleo, só para vocês entenderem. Gráfico diário do petróleo, tá? Olha que interessante o gráfico do petróleo. Nós tivemos aqui em 2019 ele chegando a 66 dólares. E aí ele veio caindo, trabalhou durante um ano, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, praticamente um ano. E aí que ele veio romper a casa dos 50 dólares. Questão da Arábia Saudita, questão de tudo, né? Mas encurtando um pouco mais o gráfico, olha que interessante. O petróleo vinha trabalhando 70 dólares, aí caiu para 66, caiu para 40, na verdade, retomou. Aqui já estava preocupante, né? O mundo já estava falando bastante. Aí ele fez uma retomada. E aí o que ele fez? Ele voltou a cair. Ponto. E aqui uma sucessão da Arábia Saudita com Rússia, enfim. Se ele despencar, mais corona, mais tudo, ele veio bater aonde? Ele veio chegar na casa dos incríveis 20 dólares. O que eu quero falar para vocês? Eu nem vou fazer uma análise gráfica, eu quero falar alguma reflexão para a gente começar a entender os dois lados. Imagine que você fosse vendedor de petróleo, ou seja, tu precisa vender o teu petróleo e quando você vai vender 76 dólares. Aí o mercado caiu para 66. Aí a tua empresa começa a vender o mesmo produto a 42 dólares. Concorda que tu vai se reajustar? Poxa, antes eu faturava 66 dólares, agora eu faturo 42 dólares por venda. E de repente tua empresa está faturando 20 dólares ao invés dos 76, ao invés dos 60. Ah, Ivano, mas tem muita margem. Independente de margem ou não, a gente tem que entender que são grandes empresas que comercializam esse mercado. Então são big empresas, são empresas grandes. Essas empresas com certeza não têm resultados, e quando eu falo são empresas de governo, e realmente passaram por uma dificuldade de faturamento e de movimentação, tá? Então tenha em mente que todo ativo, assim como o dólar saiu de 3,50 foi a 4,30, toda a cadeia que trabalha comprando 4,10, 4,20, 4,30 sofreu por estar lá alto, de 3 a 4, e da mesma forma toda a cadeia de petróleo sofre na comercialização por estar com esse preço. Tá? Eu diria que tanto o petróleo quanto o dólar, o petróleo é mais grave. Tá? Não vou falar que ele está em tendência de queda ou alta, porque na verdade assim, ó, veio caindo, não tem nem o que se discutir, mas agora de último
começou a entrar alguns elementos mostrando uma força compradora, tá? Então essa reflexão do petróleo é uma reflexão que eu trago junto com a análise do dólar. Por quê? Porque o dólar ele subiu bastante e ele vai causando efeitos, né? E o petróleo caiu bastante e ele também vai causando efeitos. Então esta movimentação é importante para a gente que está no mundo financeiro. Tá bom, pessoal? Podem seguir as nossas redes sociais da Estúdio Finance e do Evandro Guinzelli no Instagram. Espero ter ajudado na análise para tomar de decisão, para entendimento melhor do mercado. Sucesso a todos. Abração.